queridos alunos, eu sou o professor Ginaldo. Nós vamos hoje iniciar a aula com as formas do relevo. Então vamos pegar o livro e abrir na página do segundo capítulo, que nós vamos ler as formas das rochas. As rochas são formadas por rochas metamórficas, rochas sedimentares, rochas magmáticas ou ígneas. As formas dos relevos. Então, como já falei, de acordo com sua formação, as rochas são classificadas em três tipos principais, que são metamórficas, são rochas resultantes da transformação de sedimentos acumulados no decorrer de milhares de anos em que passaram por um processo de temperatura e pressão elevadas, provocando sua transformação. Exemplo, o mármore. Vem as rochas sedimentares, é a ação de agentes erosivos como a água, vento, variação térmica, geleiras e etc. Esses sedimentos vão se acumulando no decorrer de milhares de anos, resultando em rochas sedimentares. Um exemplo de rochas sedimentares, o arenito. Aí as rochas magmáticas ou ígneas. São rochas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma, nas quais o material é encontrado em estado de difusão abaixo, superfície terrestre. Agora se extravasa a superfície por meio dos vulcões. Lava originam-se de rochas vulcânicas. Então, daqui a pouco nós vamos ver as formas de relevo. Então, pessoal, continuando, nós vamos ver agora a forma de relevo, como eu já falei para você. As formas dos relevos, observando o espaço em que vivemos, percebendo que existem relevos mais planos, outros leves ou fortemente ondulados, e outros formados por grandes elevações ou depressões. Essas formas encontradas na superfície terrestre foram formadas pelos agentes internos e externos do relevo. Assim, existe uma grande variedade de formas de relevos. Então, vou passar para vocês agora as formas do relevo. Planalto é uma forma de relevo, as escarpas também, a planície, montanhas, depressões e as serras. Primeiro são os planaltos. São terrenos mais ou menos planos situados em altitudes variáveis, porém sempre maiores que zeros. Os planaltos são delimitados por escarpas indígenas e relevos mais baixos. As escarpas são rampas ou aclives formadas pelos agentes internos do relevo existentes nas bordas dos planaltos e das serras. Então, aí agora nós vamos falar das planícies. As planícies são aquelas áreas mais planas. São terrenos mais ou menos planos, delimitados por regiões mais altas. Na planície, o processo de formação supera a erosão, pois ela recebe sedimento de regiões mais altas que circundam como os planaltos e as montanhas. Aí agora nós vamos falar para vocês também as montanhas, que são também uma forma de relevo. Montanhas. A maior parte das montanhas do mundo está agrupada em duas cadeias principais. Uma se estende do oeste para o leste, indo dos Pirineus e dos Alpes, na Europa e ao Himalaia. E na Ásia, a outra cadeia que se estende do norte e do sul à América, das montanhas rochosas aos Andes. Essas configurações mundiais de montanhas é a maneira como estão dispostas as placas tectônicas convergentes que, ao se chocarem, desenvolvem os desdobramentos responsáveis pelos segmentos das montanhas. Aí vamos falar agora também das depressões, né? As depressões são porções de terreno situadas abaixo do nível do mar ou abaixo do nível das regiões que circundam. A origem de uma depressão pode ser processo de erosão ou afundamento de terrenos provocado pelas fadas. Aí agora também tem mais uma forma de relevo, são as serras. Serras são áreas compostas de terrenos acidentados com fortes declives. No Brasil, popularmente o terreno serra também é utilizado para descrever algumas escarpas na borda dos planaltos, porém, tecnicamente, essa aplicação é incorreta. Então, essas são as formas de relevos. Como já foi visto, as rochas são divididas em três: rochas metamórficas, rochas sedimentares e rochas magmáticas ou ígneas. Aí vem as formas de relevos, que foram planalto, escarpas, planícies, depressões e serras. Aí agora nós vamos ver, agora, dando continuidade, os agentes modeladores do relevo. O relevo é resultado da atuação de dois grandes conjuntos de fatores denominados agentes ou relevo, ou seja, aquele que modifica o relevo.
que são agentes internos ou endógenos, agentes externos ou exógenos. Os agentes endógenos processos estruturais que atuam do interior para o exterior, tectonismo, vulcanismo e abalos sistêmicos, terremoto e maremoto. Os agentes externos ou exógenos é o processo estrutural que atua diretamente modificando as paisagens. Intemperismo, ação das águas, do vento, do mar, do gelo, dos seres vivos e etc. Agentes internos ou endógenos. A poderosa erradicação clorífica do interior da Terra promove, por consequência, vários fenômenos, como desdobramentos de falhas, os terremotos e o vulcanismo. Analisaremos, portanto, alguns agentes transformadores internos do relevo. Então, nós vamos falar agora dos terremotos. Alguém aqui já ouviu falar dos terremotos? Terremotos são aquelas tremores de terra que dá. No Brasil não existe muito, mas já tem algumas áreas que está acontecendo os terremotos. É mais lá fora, em outros países. Então, nós vamos ver aqui. Súbitas liberações de energia que acontecem na costa terrestre. A maior parte ocorre nas bordas das placas tectônicas. O interior de uma placa tende a ser estável e menos sujeito a terremotos. Quando uma placa desliza, choca-se ou afasta-se de outra, libera sedimentalmente energia. Mesmo que o movimento seja pequeno, a energia liberada é imensa e se propaga com ondas de choque. Então aí é os terremotos, né? Aí vamos ver agora aqui onde acontece o terremoto. A maior parte dos terremotos se originam-se em baixas profundidades, a 5 km abaixo da superfície. A causa precisa do terremoto, muito profundas, é desconhecida. O ponto em que um terremoto é gerado chama-se hipocentro. É o local no interior da Terra no qual se inicia a ruptura do material rochoso, ocorrendo a liberação de energia, sob a forma de ondas sistêmicas. O ponto na superfície que se situa acima do foco é chamado de epicentro. O epicentro mais profundo foi registrado a centenas de quilômetros de profundidade. Então, pessoal, é isso aí. Vejam bem, os terremotos eles acontecem em algumas regiões e a maior parte dos terremotos origina-se de baixa profundidade. Então, são aqueles terremotos que acontecem profundamente. Quando as placas se chocam, aí acontece o quê? O terremoto. Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade. Aí nós já falamos das rochas, já falamos dos planaltos, já falamos dos agentes modeladores. Se vocês olharem no livro de vocês, vocês vão ver aqui algumas figuras das rochas, dos planaltos, das planícies, das montanhas. Passando aqui mais aqui à frente, vocês vão ver o terremoto, vão ver os agentes internos, né? Nas figuras. Aí dando continuidade agora, nós vamos falar dos vulcões. Alguém já ouviu falar dos vulcões? Os vulcões são aquelas lavas de fogo que saem do terreno das montanhas para cima, que é lava quentes, a não sei quantos graus. Mas nós vamos ver aqui e vamos dar continuidade. Então preste atenção. Os vulcões, quase todos os 500 a 600 vulcões ativos no mundo estão localizados em borda de placas convergentes. Esses são os vulcões, nos quais ocorrem erupções. No entanto, a maior parte dessa atividade incessante passa despercebida, porque ocorre no fundo dos oceanos, onde o magma do manto superior sobe e se deposita no solo oceânico, adicionando matéria à crosta. Aí desses vulcões também está uma composição nele. A composição química do magma e a quantidade de gás que contém determinam a natureza da erupção vulcânica. Basaltos carregados de gás produzem cones de lava. Erupções mais violentas ocorrem quando grandes nuvens de lava entram em contato com a água, produzindo uma cinza, finalmente granulada. Quando as andesitas, um tipo de mineral, estão carregados com gás, explode violentamente. Nuvens incandescentes são extremamente destrutivas. Elas são produzidas pelo magma, que surge de forma explosiva na superfície, expelindo gases e derramamento de lava, derretida pelas encostas das montanhas, em uma grande velocidade. Então, esse aí é os vulcões, né? Vamos agora ver o tectonismo. Nos locais de onde
Nos locais de colisão entre placas tectônicas, formam-se extensas cadeias de montanhas, as quais chegam a ter grandes altitudes, dependendo da intensidade do dobramento do material composto pela rocha. Nesses locais, em lugares próximos a dobramentos, também ocorrem alterações de altitude, de forma do relevo. Elas são muito elevadas em relação à superfície terrestre, caracterizadas por grande instabilidade. Então, se vocês verem aí no livro, vocês vão ver aqui ó, os vulcões, que está aqui, né, vulcões soltando lava, e vai ver aqui também as placas tectônicas. Então, é onde acontece o esquema de um vulcão. Então, dando seguimento, na página seguinte, esses terrenos estão associados à maioria das cadeias montanhosas do planeta, ou chamados dos brometos, como os Andes, na América do Sul ou no Himalaia, e na Ásia também. Então, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos ver agora os agentes externos ou exógenos. Os agentes externos são aqueles, né, que todos nós conhecemos, como a água das chuvas e dos rios, e também o calor do sol, o vento, a formação do relevo, e tem aqui também o solo. Mas dando procedimento, nós vamos ver isso aí provavelmente na próxima aula. Mas antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui a sequência do relevo terrestre. Todo o conceito relacionado ao relevo terrestre. Então, relevo terrestre, como foi falado para vocês, são as rochas, são classificadas em metamórficas, sedimentares, magmáticas ou ígneas, que sofrem intemperismo que formam os solos. Então, o relevo terrestre são as formas de relevo, formados por agentes modeladores, internos ou endogêneos, externos ou exogêneos. Aí vem que são classificados em planície, montanha, depressões, planaltos, serras. Então, vocês vejam bem, vocês pegam o livro, dêem uma analisada, olhem direitinho, leiam, porque na próxima aula nós daremos continuidade. Espero que tenha gostado da aula de hoje e um grande abraço a todos. Até a próxima aula.